tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre úlcera péptica, tá? A úlcera péptica ela é uma lesão ulcerada, uma escavação que pode ocorrer nas mucosas do esôfago, do intestino, do duodeno, tá? Que são ocasionadas devido o próprio suco gástrico, tá? É mais comum ocorrer no duodeno e no estômago, tá? Devido a eles estarem mais próximos ao piloro, tá? Quais são as causas predisponentes dos fatores, né? Quais são os fatores predisponentes, as causas que podem desenvolver a úlcera, tá? Distúrbios emocionais, estresse emocional, erros alimentares como alimentos muito ácidos, com condimentos gordurosos, uma mastigação errada, muito rápida, tá? Refrigerantes gasosos à base de cola, principalmente, jejum por muito tempo prolongado e o café, tá? E para os amantes aí do café, ele é um grande vilão aí nessa questão, tá? Medicamentos à base de AS, anti-inflamatórios, o uso do álcool, o uso do fumo, tá? São fatores aí que predispõem a esse surto ulceroso, tá? Qual que é a probabilidade, né, de chances aí das pessoas terem, com quantos anos isso pode desenvolver, né? Desde que nasce, como é que funciona, tá? A probabilidade são em maioria nos homens do que nas mulheres, tá? A faixa etária entre 30 a 50 anos, eles acabam desenvolvendo aí a úlcera, tá? Pessoas que ocupam lugares muito grandes, de muitas responsabilidades, cargos muito importantes, né? Eles acabam vindo a desenvolver a úlcera por conta de muito estresse, muita preocupação, né? Então eles podem vir a desenvolver aí a úlcera péptica por conta disso, tá? Quais são os sinais e sintomas aí para a úlcera péptica, né? A dor epigástrica, que nós falamos que é aquela dor na boca do estômago, né? Epigástrica para cima, né? Então, a sensação de queimação, uma sensação de peso no estômago, tá? Cólicas após as refeições, né? Pode melhorar com o próprio vômito, que a pessoa às vezes ela induz o vômito ou ela mesma sente a necessidade de vomitar, tá? O vômito pode ser aliviado com uma ingestão de alguma substância alcalina, como hidróxido de alumínio, leite de magnésia, né, que é uma substância alcalina que vai melhorar o pH. A gente falou na aula passada sobre o pH gástrico, né, para ter um parâmetro, né, uma base aí, porque o estômago e a cavidade oral, ele é muito ácido, né, são locais muito ácidos no nosso organismo. Então, para a gente manter um pH aí alcalino, nós temos ácido e alcalino. Então, para a gente manter um pH alcalino, essas substâncias aí vão dar uma melhorada nessa sensação, tá? A dor geralmente vem e durante todo o surto ulceroso, alguns dias, pode ocorrer até de semanas, essa dor constante todos os dias aí, tá? Pode aliviar como a gente disse, com essas substâncias alcalinas, né? E com as medicações que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Sinais e sintomas também como vômito muito ácido, náuseas, né? A pirose, que é a azia, principalmente à noite, aquela sensação de queimação na parte retroesternal, que é o externo, né? Retroesternal. Então, muito em cima, essa queimação, essa sensação é horrível e é muito na boca do estômago, muito em cima, tá? Anorexia, cialorreia, aquela salivação excessiva, né? A hematêmese, que é o vômito com sangue, a melena, que são as fezes com sangue, tá? Lembrem que eu comentei com vocês que em clínica médica nós vamos ver muito sobre as terminologias e é importante que vocês
anotem as terminologias para que vocês saibam, e isso vai ficar uma constante e vocês vão começar a se familiarizar com as terminologias e o significado delas, tá bom? Qual é o diagnóstico, então? Qual que é o diagnóstico para a úlcera péptica, né? Como que o médico diagnostica a úlcera péptica, tá? A anamnese, né? O exame físico, a endoscopia digestiva alta que ele pede normalmente para poder ter esse tipo de diagnóstico e conseguir visualizar, tá? O raio-x contrastado, tudo que nós falamos em contraste é uma medicação, né? É um preparo que os laboratórios fazem para que consiga se visualizar melhor o órgão. Então, sempre que vocês ouvirem falar em tomografia contrastada, ressonância contrastada, raio-x contrastado, vocês vão familiarizar esse nome contrastado com a questão de alguma solução preparada pelo laboratório, né? Contendo medicação, obviamente, mas que consegue, assim que essa pessoa ingere esse líquido, o médico consegue na imagem, né? No exame, durante o exame, consegue visualizar melhor o órgão que ele precisa, ok? Então, o raio-x contrastado do esôfago, do estômago ou do duodeno, ou dos três, tá? Qual que é o tratamento clínico, né, medicamentoso para a úlcera péptica? É o repouso físico e mental, tá? Isso é fundamental, ter paz, ter tranquilidade, para que aquela medicação consiga fazer efeito. E quando nós falamos anteriormente na questão de o estresse, né? O nervosismo, esse cargo importante, cheio de preocupações, essa pessoa, quando nós falamos no repouso físico e mental, para que essa pessoa consiga manter um limítrofe e esse limítrofe consiga, então, com que a pessoa consiga ter mais tranquilidade, né? Para que ela possa, então, vir a ficar tranquila, para que ela possa o tratamento surtir efeito, tá? Evitar situações de estresse, né? Reduzir as atividades profissionais, principalmente se ela possui esse tipo de função, né? Desse cargo aí, que é tão devastador aí, né? Dieta, evitar os alimentos ácidos, os condimentos, a questão do café, tudo que nós falamos anteriormente, que são os fatores que predispõem, nós estamos falando agora na parte do tratamento. Então, se esses alimentos, se o refrigerante, se o café, se o chimarrão, quem gosta de tomar chimarrão, né, por ele ser a base do mate, e o mate preto, né, que é o que desenvolve, que ele é mais forte, então precisa se evitar, tá? Quando nós falamos em evitar, se a pessoa ela está muito acostumada a tomar, a comer, né, ela precisa ir desmamando, aos poucos deixar de comer, ou então drasticamente evitar e acabou, não comer mais ou não tomar mais esse tipo de alimento ou líquido, tá? Evitar o fumo, obviamente, né? Evitar o álcool, que são terríveis, né? Destruidores aí. Os medicamentos antiácidos, eles são para neutralizar a ação do suco gástrico, tá? Eles são a base do hidróxido de alumínio, de leite de magnésio, como eu comentei com vocês, os ansiolíticos para a pessoa ficar mais tranquila, mais calma, os antiespasmódicos, que evitam a dor, né? A parte abdominal, os antiespasmódicos, eles atuam na cavidade abdominal, em todos os órgãos abdominais, tá?
Antieméticos, né, que é para vômito, para náusea, tá? Os protetores gástricos, como a ranitidina, o omeprazol, tantos outros protetores gástricos para vir a contribuir aí nessa parte do surto, né? Da dor, do incômodo, do desconforto mesmo, tá? É indicado também uma psicoterapia caso a pessoa venha a desenvolver a úlcera ou a gastrite até mesmo por conta de problemas, né? Muito estresse, a pessoa é muito nervosa. Nós falamos na aula de gastrite a questão da gastrite nervosa, né? De desenvolver a gastrite nervosa. Então, quando nós falamos desse tipo de pessoa que trabalha com cargos, né, bastante complicados, bastante tensos, bastante problemáticos, a pessoa também ela mesma é muito nervosa, então é muito importante que ela venha a tratar também da mente, não só do corpo, tá? Para que ela consiga então manter aquele limítrofe como a gente comentou anteriormente, tá? As complicações, quais são as complicações aí que podem ocorrer com a úlcera, tá? Uma hemorragia, né, na forma do hematêmese, que é o vômito com sangue, ou melena, que são as fezes com sangue, tá? Uma perfuração do peritônio, que nós chamamos de peritonite, tá? Quando nós falamos de uma peritonite, nós estamos falando de algo muito sério, muito complicado e de intervenção cirúrgica de urgência, tá? Pode acontecer uma anemia, né? Uma caquexia e uma degeneração maligna, né? Isso vira a ser algo um pouco mais agravante. Cuidados de enfermagem, proporcionar ambiente calmo, orientar quanto à importância da dieta, evitar a alimentação mal mastigada, os hábitos, né, como o chimarrão, como o café, como os refrigerantes gasosos, conforme a gente já falou anteriormente, né? Quando eu falei para vocês que quando nós falarmos de tudo voltado para a parte gástrica, os sinais e sintomas, as complicações, o tratamento clínico medicamentoso, os cuidados de enfermagem, eles acabam vindo meio que numa sequência, acabam meio que sendo meio batido, né? Sempre o mesmo tópico, a gente falando a mesma questão, mas é porque eles tratam sempre dessa parte gastrointestinal, onde os cuidados de enfermagem meio que são os mesmos, os tratamentos medicamentosos meio que são os mesmos, então a gente acaba meio que ficando uma coisa maçante, mas é importante que a gente saiba diferenciar, né, uma patologia da outra e que a gente saiba fazer esses cuidados corretamente, ok? Proporcionar então um ambiente calmo e tranquilo, né? Evitar e orientar a importância, né, de evitar os alimentos, condimentos gordurosos, refrigerantes gasosos à base de cola principalmente, os cafés, né, os condimentos. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa orientação da importância de se evitar tudo isso, tá? Orientar a importância de abolir o álcool totalmente, abolir o fumo totalmente, né? É muito difícil nós colocarmos isso na cabeça das pessoas e que elas precisam evitar, abolir, parar totalmente de fumar, de beber, né? Porque ela está com um problema sério, tá? E isso pode vir a se agravar. As situações do estresse é muito complicado, né? É muito difícil se essa pessoa trabalha numa rede, né? Se ela trabalha com situações que a envolvem sempre voltada para o estresse, voltada para a parte emocional, né? Ou se ela tem algo paralelo aí que acaba fazendo com que ela venha a se sentir mal, a ter o estresse meio que constante na vida dela, né?
observar principalmente as características das eliminações, né? Os vômitos, as fezes. É importante fazer com que ela busque o sangramento, se está havendo sangramento, tá? Eu creio que algum colega já deva ter passado para vocês, mas quando nós falamos de buscar, principalmente nas fezes, né, buscar melena, né, que é as fezes com sangue, nós precisamos, as fezes elas saem muito escura, tá? E nós colocamos um pouco de água oxigenada para que ela possa, se ela espumar, se essas fezes espumar, ela tem sangue, tá? Então, quando nós estamos falando de problema gastrointestinal, né? Quando a pessoa vem numa recorrência aí, né? Ela vem de vários momentos de dor, de vômito, de problemas, então nós precisamos buscar essa questão de hematêmese ou de melena, tá? Controlar os sinais vitais, né? Para que a pessoa possa ter aí um parâmetro, né? Um limite aí dos sinais vitais, né? Quanto mais alterados, mais a gente vai ter problemas, né? Essa pessoa vai ter problemas, tá? Administrar os medicamentos conforme a prescrição médica é importantíssimo. Sempre quando nós falarmos de administrar medicação conforme prescrição médica, é muito, muito importante que a gente fique, que a gente deixe muito claro para a enfermagem, né, e para a pessoa, principalmente aquela que está tomando a medicação, de que os medicamentos, se existe um horário, é para ser tomado no horário, senão não vai haver função medicamentosa, a gente não consegue ter totalmente uma eficácia medicamentosa se essa pessoa ela não vem a tomar as medicações no horário, tá? O que acontece muito com a população, com as pessoas, é que quando se sente um pouco melhor, se aquela dor aliviou ou se aquele sintoma amenizou, a pessoa deixa de tomar a medicação, tá? Eu já estou melhor, então eu não preciso tomar agora, né? Isso é errado, isso é totalmente errado. Se ela está bem agora, é porque exatamente a medicação está fazendo efeito. Então, se existe medicação no horário e existe um ciclo, 7 dias, 14 dias, dependendo de quantos dias o médico prescreveu, durante 30 dias, essa medicação ela precisa ser tomada no horário e durante o período, durante o ciclo que foi prescrito, tá? Administrar, né, os medicamentos, então, conforme a prescrição médica, né, antiácidos, os antiespasmódicos, os antieméticos, né, os ansiolíticos, os protetores gastrointestinais, tá? A gente tem os protetores aí gástricos, nós temos o omeprazol, a ranitidina, que eles vão manter o pH gástrico, né? Eles vão proteger o estômago. Muitas pessoas que tomam muitas medicações, elas acabam precisando tomar protetor gástrico. Eu falei isso na aula de gastrite, a importância de ter um protetor gástrico, principalmente os idosos. Os idosos são pessoas, né, que acabam tomando muitas medicações. Então, é muito importante que se tome protetor gástrico para que consiga esse protetor fazer uma cápsula envolvendo o estômago de toda a irritabilidade que pode promover outras medicações, né? E aí, dentre outros aí, hábitos alimentares, hábitos dessa pessoa que acaba fazendo com que a mucosa gástrica acabe tendo essa irritabilidade, né? Então, quando nós falamos aí da parte gástrica, nós estamos falando de mucosas super sensíveis, né? E que precisa ser cuidada, tá?
Quando a gente falou na aula de estomatite, quando nós falamos na aula de gastrite, nós falamos dessa mucosa super sensível que necessita de cuidados, que necessita de ambientes calmos, que necessita-se de bastante ingestão de água, né, para que possa então ser cuidada. Ok, pessoal? Eu espero ter contribuído aí com vocês, né? Fico à vontade, à disposição aí no Class para que a gente vocês possam tirar as dúvidas, né? Na próxima aula eu quero que vocês busquem, por gentileza, nessas 3 aulas que nós fizemos, as terminologias. Vocês vão escrever a terminologia na frente e, por exemplo, hematêmese, 2 pontos, o que significa, tá? Então, nessas 3 aulas que eu dei, estomatite, gastrite e úlcera péptica, eu quero que vocês façam isso para mim. Como eu comentei com vocês, nós vamos estar sempre falando em clínica médica, em terminologia. Essa terminologia, ela é corriqueira. Nós vamos estar usando muito elas no dia a dia, tá? Então, esse tipo de exercício que eu estou pedindo a vocês nesse momento é para que vocês possam exercitar e gravar o que é a terminologia, o que significa, né? A terminologia e o que significa, beleza? Então, vocês vão buscar nessas 3 patologias as terminologias que nós falamos até agora, né? Então, vocês vão escrever na frente a terminologia e na frente dela o que significa, tá? Feito isso, vocês vão mandar no e-mail para mim, tá? Isso é uma atividade e preciso que vocês me enviem no e-mail. Essa atividade vocês vão enviar até quinta-feira para mim, que é a nossa próxima aula, tá? O e-mail é deisebosso@gmail.com. Repetindo, deisebosso@gmail.com. Certo, pessoal? Fico então à disposição para vocês aí no Class, para qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Até mais!